Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através da doação do ex-Pretty Boy, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja! Sou o criador de conteúdo do nicho fitness há mais de 5 anos. Já tive bons resultados, construí audiência e desenvolvi métodos próprios. E, modéstia à parte, sei que entrego um conteúdo de qualidade. Mas existe um padrão que eu venho percebendo em mim e que ainda me gera dificuldades. Eu tenho uma tendência muito forte à metacognição e identificação de padrões. Costumo me aprofundar demais nos temas, analisar narrativas, estruturas, comportamento humano, motivação, responsabilidade e autonomia. Naturalmente, acabo falando muito mais com pessoas autodidatas, reflexivas e que buscam independência, pessoas que gostam da ferramenta em si. O problema é que esse público é uma minoria. A maioria das pessoas não busca a ferramenta, busca promessas, não busca autonomia, busca uma direção, não quer necessariamente entender o processo, quer sentir segurança e terceirizar a responsabilidade. Eu entendo isso racionalmente. Já estudei comportamento, marketing e narrativa. Sei que comunicação eficaz passa por traduzir a mensagem para a dor real das pessoas. Mas na prática ainda sinto dificuldade genuína de me colocar completamente no lugar do público médio. Não é arrogância e nem julgamento. Eu realmente tenho dificuldade de enxergar as necessidades mais simples sem imediatamente querer aprofundar, estruturar ou sofisticar demais a solução. Muitas vezes sinto que ao simplificar ou adaptar demais a mensagem, estou, entre aspas, me vendendo ou diluindo algo que construí com cuidado. Ao mesmo tempo, reconheço que se eu continuar falando apenas para os autodidatas, sempre estarei limitando o meu alcance e monetização. Já melhorei muito nesse aspecto, mas ainda percebo esse bloqueio interno entre manter a essência e me comunicar de forma acessível. Por isso, minha pergunta é direta. Você que também demonstra forte capacidade de análise de padrões e narrativas, como aprendeu a equilibrar profundidade e comunicação de massas? Quais ferramentas, estudos ou mudanças de chave te ajudaram a traduzir conhecimento complexo para o público médio sem perder identidade? Acredito que essa resposta não ajudaria só a mim, mas muitos outros criadores que enfrentam o mesmo dilema entre profundidade e escala. Muito obrigado. E ex-Pretty Boy, agradeço demais a doação. E como vocês podem ver aqui, já dá para ver que pelo e-mail dele, ele já é acima da média no Brasil porque ele escreve muito bem. E também dá para ver que ele não passou isso aqui por um IA, tá? Eu recomendo que, se vocês não têm certeza a respeito da clareza do e-mail, né, até para não prejudicar também a qualidade do vídeo que eu vou entregar a vocês como um serviço, né, que vocês passem por uma IA e tal, se vocês não têm realmente aquela confiança de que está bem claro. Mas para vocês que sabem que escrevem bem, sabem que tem uma pontuação legal, não precisa, tá? Mas eu sempre recomendo, caso o cara não esteja confiante disso. E dá para ver aqui que ele não passou por uma IA, porque IAs elas costumam ter uma construção de texto padrão entre elas. São pequenos trejeitos e maneirismos da IA, podemos dizer assim. Mas o ex-Pretty Boy falou uma coisa bem interessante aqui, que é basicamente lidar com normes, né? Isso é uma dor pro esquizo que, meu Deus do céu, como eu falei no vídeo lá, que é intitulado Existem 3 tipos de pessoas e elas estão em guerra. O problema dos esquizos lidar com os normes é que os normes eles causam uma exaustão enorme aos esquizos, uma exaustão emocional, uma exaustão psicológica, porque eles costumeiramente são tapados, eles têm ideias fixas, eles frequentemente são assombrados por fantasmas ideológicos e eles sempre repetem o que alguém disse para eles. Eles não conseguem ver além disso, né? E isso causa uma exaustão muito grande para o esquizo, porque o norme ele também costuma ser muito psicofante, né? O arquétipo do Cypher lá no filme Matrix. Ele adora fazer perseguições a quem está fora dos padrões. A capacidade de reconhecimento de padrão do norme é somente detectar aqueles que estão fora do efeito manada, entendeu? É somente detectar aqueles que não seguem os padrões deles.
Isso causa muita exaustão no esquizo, geralmente. Quando eu digo esquizo, não é necessariamente o transtorno de personalidade esquizoide. Isso aí vai ser um extremo, né? O esquizo é uma personalidade sem necessariamente ser um transtorno. Porque o transtorno começa a causar danos. E, claro, existem pessoas que têm o transtorno dentro da personalidade esquizo, e nesse caso aí vão causar danos como dificuldade de se comunicar, estranheza social extrema, sabe? Incapacidade de entender as nuances das relações humanas, né? Uma incapacidade emocional de ler o ambiente. E em casos extremos vai ter autismo, né? Nível 1, nível 2. É muito comum quem tem personalidade esquizo ter autismo de suporte. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês podem ajudar o conteúdo a chegar a mais homens interessados neste conteúdo, é claro, porque nem todos estão prontos. Da mesma forma, compartilhe esse vídeo somente com homens que você sabe que estão prontos e estão dentro da bolha ou estão preparados para assistir esse tipo de conteúdo. Com norme, a gente sabe que é merda. Também deixem um like, se inscrevam e fiquem à vontade aí na seção dos comentários, isso ajuda demais o conteúdo, tá? Aqueles que têm olhos verão, aqueles que têm ouvidos ouvirão. Tem gente que está cega e surda, né? E é aquele que não quer ver, o pior tipo de cego, como é dito também. Então, vamos a esse assunto. Veja só, a maioria das pessoas na humanidade é ovelha, e isso é bíblico também. A maioria das pessoas quer seguir alguma coisa, tá? E até aqui dentro da comunidade também a gente vê um monte de homem que ele só quer seguir um criador de conteúdo e só quer concordar e não tem muita autonomia, muito pensamento crítico próprio, terceiriza o próprio ato de pensar. Isso é uma tendência biológica humana. Talvez seja até um determinismo em alguns casos, não dá para saber se a pessoa é determinada a isso ou não, talvez seja, sei lá, como o Silverback lá nos gorilas, né, que são primatas, primos nossos aí, né? O Silverback, ele já nasce predestinado a ser alfa. Então, certas pessoas talvez nasçam predestinadas a ser gado, né, a ser ovelha, a ser, enfim, bicho de manada, né? E outras nasçam predestinadas a liderar. Existem estudos sobre isso aí, claro, existem até tentativas de matematização dessas probabilidades e da proporção de pessoas que são naturalmente gado e naturalmente líderes. E o problema não é nem você reconhecer um líder, o problema é que a maioria das pessoas é gado mesmo assim, não quer reconhecer um líder de qualidade, só segue cegamente e dane-se. E é exatamente por isso que as profecias aceleracionistas, que também são as profecias bíblicas, vão se concretizar. É dito que haverá a chegada do anticristo, que vai convencer a muita gente de que aquele é o Cristo de verdade, o Redentor, né? Inclusive muitos cristãos. E aí é dito que ele vai, assim, reunir os povos, né? Ele vai dialogar, provavelmente ele vai dialogar muito bem entre direita e esquerda. É dito também que ele vai trazer um período curto de paz. Ele vai resolver vários problemas como a fome e outros problemas de abastecimento e guerras também e outros conflitos e tal. Isso vai durar muito pouco tempo, 3 anos e meio. Essa é a profecia. Também terá um controle econômico gigantesco, né? Vai ser um governo totalitário de controle econômico total. Também vai ser caracterizado por perseguição aos cristãos e também muita blasfêmia contra Deus. E, cara, isso está acontecendo, entendeu? Literalmente está acontecendo, tem se tornado uma realidade. As promessas de paz, elas já existem, não é? E aí a gente está vendo também aí casos de, por exemplo, o Elon Musk, né, dizendo que logo, logo as pessoas receberão uma renda básica universal. É basicamente outro nome para comunismo, porque o comunismo ficou feio, né? Pegou uma peste ruim, principalmente com as pessoas olhando para o passado, vendo que Mao Tse Tung fez merda, Che Guevara fez merda, Fidel Castro fez merda, a URSS fez merda, matou gente pra cacete. Então eles estão parando de usar o nome comunismo. Você percebe que realmente o nome comunismo e socialismo tem saído da boca das pessoas, até mesmo da esquerda, tá sumindo. Algumas pessoas ainda falam aqui e ali, revolução e tal, mas eles estão parando de usar o termo comunismo e socialismo porque tá pegando mal, sabe? E agora vai surgir essa ideia da renda básica universal, igualdade, igualitarianismo, já tem um tempo que isso tá aí na boca do povo. Na prática, é comunismo, né? Eu não acredito que Elon Musk seja o anticristo em si, mas é um processo gradativo. Isso provavelmente vai acontecer. É dito que o anticristo virá pelo mar, né? Ele surgirá do mar e ele governará por 7 anos no total. Serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulações, 42 meses cada, um total de 84. Ou seja, 7 anos.
E isso, cara, é exatamente o que os normies, os gados, os goim, né? Eles estão preparados, eles estão ansiando até mesmo. Porque quando você vê os normies, como eles se comportam, eles não têm uma capacidade de previsão. Quando eu digo previsão, não é um superpoder profético. Eles não conseguem colocar as consequências dos próprios atos até 2 ou 3 passos à frente. Eles só conseguem ver o imediato. Então eles têm uma baixíssima preferência temporal. Agora eu não sei se é alta ou baixa para uma pessoa que é imediatista, né? Eu acho que é baixa. Baixa para quem é mais imediatista, alta para quem é mais disciplinado. E como eu disse, eles têm uma péssima capacidade analítica. Isso é comum mais dos esquisos. Eles também não possuem metacognição. Porra, a metacognição é... assim, menos da metade das pessoas possuem metacognição. Acho que uns 15, 20% das pessoas do mundo possuem metacognição, que é a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos, que é o básico para você ter autocrítica. É o mínimo, é o fundamento da autocrítica. Então, como mostra aquele filme Idiocracia. Aquele filme é fenomenal, cara. Profético. Aquela porra ali é incrível, né? E engraçado é que é um filme cyberpunk. Ele não parece cyberpunk porque muitas pessoas associam cyberpunk a neon pop, né? Aquela coisa de muito neon nas cidades assim hiperdesenvolvidas, prédios muito altos, quando na verdade cyberpunk é definido por high-tech low life, alta tecnologia e baixa qualidade de vida, está presente no filme. Tem que ser distópico também, o filme é extremamente distópico. Ele tem um tom de humor, por isso que as pessoas acreditam que não é cyberpunk, porque geralmente os cyberpunks eles são extremamente pessimistas. Quer dizer, o filme é pessimista, mas por ele ser um filme mais de humor, as pessoas não veem geralmente aquela tristeza e melancolia, né, associada ao gênero cyberpunk comumente. O gênero cyberpunk também ele é definido por megacorporações, né? Ou uma conspiração que envolva megacorporações ou governo, algum tipo de instituição superpoderosa, sistemática e regimentada. E uma coisa também que as pessoas ignoram bastante é que o gênero cyberpunk ele precisa ter um processo de perda de identidade. Geralmente é o protagonista, né? Mas tem que haver ali um processo de perda de identidade para a tecnologia ou para essas megacorporações. No caso do Blade Runner de 1982 ou 2049, é aquela questão de o protagonista não saber se ele é humano ou replicante. No caso do Matrix, é o Neo não saber se ele é uma máquina ou ele é um humano. O mais comum do gênero cyberpunk é perda de memória ou coisa do gênero, né? No caso do Idiocracia, o cara ele também tem uma desassociação, ele viaja no tempo lá pro futuro e aí ele já não sabe mais quem ele é, o que ele tá fazendo ali. Então é do gênero cyberpunk aquele filme. E é muito bom, cara. E naquele filme você percebe claramente que esse é o plano pros Goin, entendeu? Os Goin, eles querem que os Goin se comportem assim. Pra quem não sabe, o termo Goin, ele é utilizado pelos seus senhores aceleracionistas para falar sobre vocês. Eu, você, todos nós que somos incautos, não fazemos parte da seita deles. Plural Goin, singular é Goi. E é muito engraçado porque o protagonista ali do Idiocracia, quando ele viaja no tempo para 2500 e tanto, ele começa a ser considerado o homem mais inteligente da Terra, justamente porque ele é um mediano, assim, às vezes até um pouco abaixo da média, no ano que o filme foi lançado, que é 2016, se não me engano. E, cara, o comportamento das pessoas ali, esse filme parece um documentário. Eu recomendo muito que vocês assistam, porque o comportamento dos normies ali, das pessoas comuns, é exatamente esse. As pessoas querem sempre terceirizar a responsabilidade, elas não possuem nenhum tipo de senso crítico, metacognição. A melhor parte é quando ele descobre que está tendo uma crise de abastecimento, porque as plantas estão morrendo. E quando ele vai investigar é porque a humanidade está regando as plantas com um isotônico, um tipo de refrigerante, né? Uma bebida lá. Não é água. E aí ele se pergunta por que as pessoas estão fazendo isso e todas elas dizem. É porque, eles chamam de Brando, né? Essa marca. E ela é justamente essa marca, a mega corporação que dominou tudo ali, né? E aí ela meteu um monte de propaganda, convencendo as pessoas de que Brando é tudo o que você precisa, porque tem eletrólitos e as pessoas não precisam beber água. Porque o Brando já tem tudo o que eles precisam. E tem açúcares, né? Então é mais saboroso do que água. E as pessoas passaram a beber só Brando e não bebem mais água. Inclusive, começaram a dar isso para os animais e para as plantas. Daí quando ele fala, porra, essas plantas precisam de água, porque os eletrólitos se solidificaram no solo e mataram as plantas, né? Eletrólito é sal. Sal na terra demais mata as plantas. Daí as pessoas diziam assim, mas água é o que a gente usa na privada.
Você quer que a gente jogue o conteúdo da privada no solo? E, cara, é muito engraçado porque o maluco ele começa a ter a sensação dele ao lidar com as pessoas é exatamente a sensação do esquizo ao lidar com os normes. É cansativo, é exaustivo. A exaustão que o cara tem ali é exatamente a exaustão que os esquizos costumeiramente têm com os normes. Tem até uma parte que um dos... Cara, aquilo ali é muito bom. Aquela parte onde ele é ovacionado por ser muito inteligente e aí ele é convocado pelo governo dos Estados Unidos, ele vai para a Casa Branca para conversar com os líderes, né, os ministros e tal, da nação, para tentar resolver o problema de abastecimento. E daí ele fala que tem que jogar água nas plantas. E daí um moleque, um adolescente, que é o ministro de sei lá o que, um dos mais inteligentes do país, quiçá do mundo ali, ele diz bem assim, tá, você tá dizendo que a gente tem que jogar água, que é o conteúdo que nós temos na privada, nas plantas para elas nascerem, mas tem água na privada e eu não vejo nenhuma planta crescendo lá. Cara, então, essa cena é muito boa, porque é até onde o Norm vai, sabe? A mentalidade do Norm, o senso crítico do Norm é muito parecido. Claro, aquele filme ali é um exagero, inclusive, ele não é tão realista assim. Eu acredito que naquele mundo, se aquele mundo existisse, um cara que tem uma inteligência mais elevada, ele seria crucificado, ele seria perseguido e não ovacionado como um homem mais inteligente. Que foi justamente o que fizeram com Jesus Cristo, né? Mas enfim, inclusive o que fizeram com Jesus Cristo foi basicamente isso. Eu não iria tão longe a ponto de chamar Jesus de personalidade esquizo, porque ele conversava com os normes também, e o esquizo geralmente não tem isso. Então, ele não fazia parte de nenhum dessas personalidades. Afinal, era um homem perfeito, né? Óbvio. Mas o que aconteceu foi que psicopatas, né? Pôncio Pilatos, os líderes ali do judaísmo, Herodes e tal, eles usaram os normes, né? para perseguir Jesus Cristo. Psicopata sempre faz isso. Novamente, como a parábola bíblica mostra, os normes eles não são, nenhum deles, inocentes, né? Eles sabem muito bem o que estão fazendo, eles estão terceirizando o processo analítico, o processo de julgamento, a responsabilidade e tal, e eles não podem, como é dito naquele filme também, né? Como é que é? Kingdom of Heaven, a Cruzada, né? De 2005, o rei leproso lá, ele fala pro protagonista: quando você estiver diante de Deus, você não pode dizer que você terceirizou a sua moral porque ela não era conveniente no momento ou porque você não tinha escolha. Foi o que os apóstolos, principalmente Pedro, descobriu posteriormente porque ele teve que negar Jesus 3 vezes por medo de punição, né? É justamente isso que eu estou dizendo. Para você reconhecer uma pessoa como inteligente, você tem que ser inteligente você mesmo. É preciso de inteligência para reconhecer a inteligência, entendeu? Até porque a inteligência, inteligência padrão, estou falando do termo vulgar de inteligência, intelecto, capacidade cognitiva mesmo, é o instrumento que se usa para entender o mundo, né? E uma pessoa que não tem esse instrumento refinado não consegue identificar uma pessoa inteligente. Então, é foda isso aí. É foda. Eu entendo. Veja, a inteligência também ela vem com humildade. Quem não possui humildade e paga de inteligente, geralmente é o psicopata. O psicopata, ele fala a língua dos normes e ele geralmente não é inteligente. Ele tenta pagar de inteligente, mas ele não possui o padrão moral, que inclusive demanda a inteligência, como eu falei em vídeos anteriores, para reconhecer a própria capacidade limitada, os próprios erros. Ele possui essa metacognição onde ele critica a si mesmo. O psicopata não faz isso. Inclusive, existem outras subcategorias que se encaixariam naquele vídeo base que eu fiz a respeito disso, cujo título é Existem 3 tipos de pessoas e elas estão em guerras, que é o narcisista, por exemplo. O narcisista, ele possui muita emoção, ele é extremamente emotivo, mas ele é amoral. Relembrando aqui, né, o psicopata ele é amoral e também não tem emoção. O norme, ele possui moral, mas ele é extremamente emotivo. E o esquizo, ele possui moral, mas ele não é emotivo. Ele não tem emoção, ou pelo menos ele não demonstra emoção da mesma forma que as outras pessoas. O narcisista, ele não possui moral, mas ele é muito emotivo. Então ele vai ser extremamente egocêntrico, vai ser extremamente egoísta, né? Vai ser incapaz de pedir perdão, vai ser incapaz de reconhecer os próprios erros. Ele vai achar que tudo gira ao redor dele. E tem um outro também, cara, que são 5 no total. Eu foquei só nos 3. É porque o narcisista, ele fica entre o norme e o psicopata, né? Ele tem a emoção do norme, mas ele é imoral igual ao psicopata. Imoral ou amoral.
Se não me engano, tá? Se não me engano, tem o quinto, mas as combinações são feitas geralmente entre esses quatro, né? Um que não tem nem emoção nem moral, um que tem moral e não tem emoção, um que tem emoção e não tem moral, e um que tem os dois, tem emoção e tem moral. E claro, isso é um espectro, tá? Isso é um espectro, então a pessoa ela pode ter um pouco de um e um pouco de outro. Um narcisista, ele pode ser um pouco psicopata, né? Um norme, ele pode ser um pouco psicopata. O esquizo também, ele pode ser um pouco norme, o esquizo ele pode ser um pouco psicopata, sabe? É como se fosse um equalizador. Já viram a configuração do seu celular ou de outro dispositivo que tem equalizador? Quando você aumenta um pouco os graves, aí diminui ali o agudo e tal. Quando você vai subindo um, o outro vai diminuindo. Quanto mais moral se tem, menos emotivo você tende a ser. E o contrário, quanto mais emotivo você tende a ser, menos moral você é. Porque são coisas que não se misturam, entendeu? Para você ter uma moralidade forte, você não pode agir por pena. Peninha de bandido. Não, você tem que punir ele moralmente. Da mesma forma, quanto mais emotivo você é, menos moralidade você tende a ter. Você vai agir com as suas próprias emoções, esse é o caso do narcisista, né? As suas emoções, elas são suas próprias, ninguém pode sentir por você. Então o narcisista, ele está muito ligado a si mesmo por conta das próprias emoções, e aí ele se apega demais a si, ele acaba sendo muito egoísta, é incapaz de pedir desculpas, é incapaz de reconhecer erro, ele segue só o que ele sente, e sempre evitando desconforto e mal-estar emocional. Que é o necessário para você ter moralidade, porque muitas das vezes você tem que fazer uma coisa que é certa, mas às vezes te expõe à vergonha ou faz você perder recursos, como é o caso de pedir desculpa, reconhecer o erro e ser humilde. E a moralidade, ela demanda intelecto, né? Porque o que é moralidade se não padrões? E quem tem reconhecimento de padrão, o que é o intelecto se não reconhecimento de padrão? O teste de QI é sobre reconhecimento de padrões. Então, isso aí o Olavo de Carvalho já explicou pra caramba. Eu expliquei também no Código do Coruja, as 12 camadas da personalidade. Tem um vídeo lá de 50 minutos, uma aula, na verdade, de 50 minutos explicando as 12 camadas da personalidade. Porra, tudo isso tá no código, tá? Mais aprofundado. Se vocês quiserem ter acesso ao Código do Coruja, link na descrição e no comentário fixado, tá no primeiro módulo, uma aula, acho que de 50 e tantos minutos. Uma das aulas, no primeiro módulo, se não me engano, tem 8 ou 9 aulas. Ou 7 ou 8, na verdade. E são 5 módulos no total. E o Olavo ele dizia que essas camadas, elas não são superadas. Elas agem em conjunto, conforme é como se fosse nível de jogo mesmo. Você acumula experiência, entendeu? Conforme você vai passando pelas camadas. E você só consegue chegar na posterior quando você passou pela anterior. E aí ele explica que tem uma camada onde se desenvolve moralidade que você só consegue chegar ali depois que você desenvolveu camadas sociais, camadas emocionais, uma capacidade de entender a si mesmo, entender a dor do próximo e porque o outro não merece aquilo que está sofrendo ou merece algo que para ser punido. Aí você vai entender uma moral objetiva que tem que funcionar para todos, porque o conceito de justiça, o conceito de proporcionalidade. E aí isso aí é só a 7ª ou 8ª camada, se não me engano. Aí tem várias outras. Aí chega a camada ontológica lá, 12ª, né? Que aí já é uma camada mais esotérica, segundo ele. Aí é a sua comunhão com o universo e chegando a níveis espirituais, onde você entende a Deus finalmente e tal. Só corrigindo aqui, a camada moral é a 10ª camada, ou seja, ela já está bem distante, né? A 11ª é o eu histórico e a 12ª que é a camada ontológica, né? A camada do indivíduo diante da arquitetura geral, diante do logos, né? Diante da criação, diante de toda a estrutura do universo em geral. É um pouco parecido com a teoria, essas 12 camadas aí, são muito parecidas com as teorias freudianas da trindade da personalidade humana, né? O id, o ego e o alter ego. Alter ego não, superego. E aí, finalmente, que eu posso, depois de explicar isso, que eu posso entrar aqui no assunto do ex-pretty boy, que é a questão de que, assim, você descobriu que você não fala a mesma língua que os normes. Lembra que eu falei no vídeo anterior? E também falei no vídeo existem 3 tipos de pessoas e elas estão em guerra? Que mulheres, elas são majoritariamente normes, que dentro do espectro, elas estão entre os normes e os narcisistas. Elas também têm um pouquinho de psicopatia, algumas delas mais, outras menos, mas elas ficam ali do lado do espectro, né? Se você visualizar novamente aquele gráfico que eu mostrei, aquele círculozinho, na posição do círculo ela fica ali entre os normes e os psicos. E que é onde está justamente o narcisismo. E foi o que eu falei no vídeo anterior. As mulheres, comumente, elas têm um narcisismo muito forte. Elas acreditam que são irresistíveis, elas acreditam que
o romance, o conceito de romance é os homens fazerem algo por elas e elas nunca fazerem algo pelos homens, elas só conseguem se conectar com as próprias emoções, elas têm uma dificuldade de metacognição, elas falam o que sentem e não o que pensam, sentem antes de pensar. E é por isso que o homem ele é um pouco mais ligado ao espectro do esquizoide. O homem ele gosta mais de fórmulas, de ferramentas, de análises. Ele gosta mais de ficar sozinho ou ir para ambientes que são mais quietos. Eles não falam a mesma língua por conta disso. Homens e mulheres não falam a mesma língua. Esquizoides e normes não falam a mesma língua. Quem fala a mesma língua é o psicopata, o norme e o narcisista. Tipo, eles falam o mesmo idioma, tá? O português, o inglês, eles podem estar ali sobre o mesmo idioma por conta da criação, por conta da nação, da educação, da cultura. Mas a forma com que se comunicam, cara, é possível falar uma língua diferente mesmo falando o mesmo idioma. Depois que vocês descobrem isso, caralho, tudo na sua vida se abre, cara. Você finalmente descobre como é que a sociedade funciona e, porra, você renuncia a grande parte do seu sofrimento social. Você entende finalmente que certas pessoas nunca vão te entender. Porra, é uma sensação de leveza, assim, que você para de se esforçar, para de tentar ser entendido e só admite que aquela pessoa nunca vai te entender e você desiste. Mas não é uma desistência do tipo por fraqueza, por medo, covardia. Não, é simplesmente não vai dar certo. Deixa isso pra lá. Por isso que eu digo, por isso que eu comecei inclusive a dizer no começo dos meus vídeos, não mande os meus vídeos para qualquer um. Os caras não vão entender, não têm a capacidade de entender. E quando eu digo isso, não é tipo, soberba, você está sendo arrogante, você está dizendo que o seu vídeo ele está acima da capacidade das pessoas médias. Não é exatamente isso. É que nós aqui da comunidade, nós passamos por estágios, tá? Por experiências, por observações comuns, tá? E nós temos personalidades que são, não vou dizer comuns, mas elas harmonizam muito bem. Então você vai ver muito comumente criadores de conteúdo que preferem ficar em casa, que preferem a paz, que têm gostos em comum, que têm princípios em comum, que têm hobbies em comum. E eu gosto de usar a analogia dos PUA, né? Os PUA, os Pickup Artists, que são os artistas da sedução. PUA é uma sigla em inglês, né? PUA para Pickup Artists, que é o lado da machosfera da comunidade masculina que fala mais sobre sedução, pegar mulher, e aí eles são mais sociais, eles estão mais pro lado dos normes. Muito comum vão haver psicopatas nessa área também, porque eles falam a língua dos normes, e esses caras, eles têm uma atitude, muito comumente, não estou dizendo que são todos, né? Mas muito comumente tem uma atitude muito predatória. Tipo um Andrew Tate da vida, sabe? É extremamente predatório. Fazem promessas infundadas, mentira pra cacete, é extremamente marqueteiro. E o narcisista tá mais próximo do psicopata do que do norme, entendeu? Ele tá ali no meio termo, né? Então é muito comum que hajam narcisistas, e a mulher adora muito o homem narcisista, que é bem comum dos PUAs, até os PUAs, muitos deles, os caras do movimento da Real e tal, eles vão falar pra você emular comportamentos da tríade sombria, que é o que já foi pesquisado, confirmado que as mulheres gostam mais, que é o narcisista, psicopata e o maquiavélico. Essa tríade sombria da personalidade é o que é mais atraente para as mulheres, e você pega os romances delas, você pega até o material pornográfico delas, o erotismo delas todo gira em torno do homem que possui a tríade sombria da personalidade. É sem exceção, cara. Não tem uma exceção pra essa porra. Até os romances da Disney, tipo A Bela e a Fera, tá ligado? Até as criancinhas, até as meninas gostam dessa porra, entendeu? Não tem jeito. E o esquizoide, ele nunca vai ser assim. Você, sendo um esquizoide, você nunca vai ter sucesso com mulheres. Talvez você possa ter uma namoradinha aqui, uma outra ali, mas sucesso com mulheres você nunca vai ter. Isso é, podemos dizer, talvez um determinismo, ou pelo menos uma tendência. E é uma coisa que esses pick-up artists, sendo muitos deles entendedores de ciência, claro, no Brasil não tem tanto isso, mas, porra, Alexander Grace, Rollo Tomassi, Andrew Tate, esses caras que estudam até artigos científicos para dar mais base à criação de conteúdo deles, do tipo, mulher pensa assim, mulher pensa assado por conta de pesquisa, então por isso você tem que fazer isso para pegar mais mulher. Nenhum deles fala isso. Nenhum deles fala que se você tem uma personalidade mais esquizoide, você se fudeu em questão de mulher. Você pode até ter uma namoradinha aqui e ali, mas você nunca vai molhar uma calcinha da forma que um cara que possui a tríade sombria da personalidade, que aqui na cultura do Brasil vai ser mais o cara do mandrake, né? O Zé Droguinha, esse tipo de coisa. Você nunca vai molhar a calcinha da forma que eles molham.
E essa pode ser considerada uma Black Pill, né? Como eu já expliquei a vocês, a Black Pill é uma interpretação da Red. A Red é só o processo de entendimento, o processo de mudança de paradigma, e a Black, ela é a informação que vem disso. Ou uma das informações que vem disso, que, assim, você não faz parte desse mundo, esse mundo não é pra você, entendeu? Da mesma forma, o ex-Pretty Boy percebeu agora que ele nunca vai falar a língua dos normes, porque ele não possui aquela psicopatia ou aquele narcisismo que é muito comum de se comunicar com os normes, porque o norme ele é muito emotivo. Então o psicopata, a nível Pablo Marçal, por exemplo, ele fala o que as pessoas querem ouvir sem nenhum tipo de resguardo pelo que é objetivamente correto, sabe? Ontologicamente correto. Já falei, o psicopata ele não é muito mais inteligente do que o norme. O norme só acha o psicopata muito inteligente, por isso que eu digo que quando o cara fala bem assim, porra, vocês podem falar qualquer coisa sobre o Pablo Marçal, mas ele é muito inteligente. Olha os debates dele, ele sabe muito bem controlar as emoções do debate. Aí quando ele enfrentou, por exemplo, o Renato Amoedo, que é um esquizoide nato, ele tomou na tarraqueta bonito, se fudeu, ele foi engolido naquele debate. Muito bom, cara. E o Renato Amoedo, ele é o tipo de esquizoide o qual o psicopata... não estou dizendo que o Pablo Marçal ele é um psicopata assim, do tipo Dexter da série, ou Hannibal, né? Muitas dessas mídias aí da ficção pintou os psicopatas, porque mostrou extremos de psicopatia, né? Como assassinos, estupradores, sabe? Completamente loucos da cabeça. Quando, na verdade, eu estou falando da personalidade psicopata e não do transtorno. Da mesma forma, quando eu falo do esquizoide, eu estou falando da personalidade, não do transtorno. Porque o transtorno é que gera todas aquelas disfunções, aquelas loucuras, aquelas maluquices. É como no caso do Andrew... Como é que é o nome dele? Andrew Davis, né? Terry Andrew Davis, que eu citei lá no vídeo... No vídeo Existem 3 tipos de pessoas e elas estão em guerra. Ele começou a ter esquizofrenia de fato. Ele começou a ver bicho e se churrascou, né, por conta disso. Então aquele é o extremo da esquizofrenia, ou melhor, o extremo do esquizoide, que é o esquizofrênico, e o extremo da personalidade psicopata é o assassino, é o serial killer, né, e tal. Por isso que mulher gosta tanto de true crime, né, de séries e filmes true crime e de serial killers. Porque tá ali o psicopata nato, é o extremo do que as atrai. Então o Renato Amoedo, ele é exatamente o tipo de esquizoide que o psicopata do Pablo Marçal usaria os normes para destruir. Então, assim, cara, tu vê alguém em liderança, tu vê alguém falando a língua de todos, comovendo multidões, né, em posição de liderança. Quase sempre é um psicopata, se não sempre, sabe? Talvez o único que fugiu disso aí seja o próprio Jesus Cristo. Porque ele foi o homem perfeito, quer dizer, ele é, né? Ele tá vivo. E é por isso que eu digo a vocês, senhores, que uma coisa que nunca te contaram é que provavelmente você é um esquizoide e que é um determinismo, podemos dizer, uma tendência muito forte, que você não consiga falar a língua da maioria das pessoas. É uma coisa que provavelmente aquele boomerzão, aquele geração X que fala, é só chegar em mulher e trocar papo. Ou aquele cara, né, mais malandrinho que fala, é só tratar a mulher meio mal, assim, só ser meio bad boy que elas correm atrás. Ou no caso do ex-pretty boy aqui, muitos psicopatas gostam de dizer assim, se você se esforçar, se você botar a sua alma no negócio, você vai ter sucesso. É muito comum das narrativas dos psicopatas essa coisa da prosperidade, da meritocracia da riqueza. E beleza, o trabalho realmente paga, só que isso depende de muita coisa. Por exemplo, usando a capacidade analítica, a gente consegue perceber que não adianta você trabalhar pesado e duro no Brasil, porque o sistema ele não foi feito para recompensar o trabalho honesto. E é geralmente o que os psicopatas não dizem, porque o que eu falei, eles não são muito inteligentes. Eles não são mais inteligentes que os normes, geralmente. Então eles têm o sucesso, principalmente porque eles falam o que as massas querem ouvir. Eles têm essa capacidade do que eu gosto de chamar de coalizão emocional. O que é coalizão? É uma aliança, união ou acordo temporário, né? Isso, é claro, com interesses em comum. Então, ele tem uma coalizão emocional, um acordo temporário ali com as emoções das pessoas, mas ele realmente não sente aquilo. Ele só faz a coalizão e dá o que ela quer, e essa pessoa dá a ele o que ele quer. Caralho, pior que essa palavra coalizão me surgiu aqui agora e eu nem sabia o significado dela. Eu pesquisei aqui e vi que é realmente isso, tá? Tanto que eu falei aí aliança, união e acordo, foi eu olhando aqui no Google. Sem zoeira, cara, essa palavra me surgiu como se fosse um presente divino, do nada.
E aí, voltando ao assunto, né? Aí o esquizo, ele quer ter sucesso como todo mundo, ele quer ter mulheres, ele quer ter dinheiro, ele quer muitas das vezes ser amado e ovacionado pelo público. Isso vai ser um esquizo um pouquinho mais norme, né? Mais ligado ao norme. É muito comum que quem tem personalidade esquizoide e queira isso, ele esteja na tenra idade, ele seja jovem, ele seja adolescente. Porque é nessa idade que... Primeiro, o indivíduo ele quer ter sucesso social, ele quer se reproduzir, ele quer todas aquelas coisas que a sociedade pode oferecer, e ele não maturou ainda, né? Todo mundo nasce enorme, toda criancinha é enorme, né? Claro, você consegue identificar uma personalidade mais esquizoide numa criança, uma psicopatia em outra, tá para identificar isso, tá? E existem ciências pedagógicas que se debruçam sobre isso aí, mas as crianças, por elas não estarem muito bem formadas, não só crianças como adolescentes também, elas não conseguem muito bem, elas não estão prontas para solidificar realmente a sua personalidade. Aí o que define a personalidade, porra, nem a ciência sabe, ninguém sabe, né? Existem influências culturais, influências sociais, influências educacionais, institucionais, mas o que a define, muitas pessoas dizem, porra, você nasce com essa personalidade e tal. E aí é muito comum que o esquizo ele veja, principalmente através da internet, pessoas no Instagram, psicopatas no Instagram, né, tendo muito sucesso, comendo mulher, pá, vivendo gostoso, sendo ovacionado e tal, e ele queira isso. Só que ele não lhe é contado que ele vai ter uma dificuldade enorme, talvez uma impossibilidade geral de ter isso aí. Então o psicopata, ele fala pra todo mundo, ele fala pro grande público, é por isso que ele vai dizer assim, você vai ter sucesso se você se dedicar, porra, eu vim da merda e eu consegui. E em muitos dos casos é verdade, tem muito cara que vivia na merda, muito psicopata que vivia na merda, e por ele ter esse dom de falar com o público, ele desenvolveu isso. O Trunks, ele dizia que muito era sorte, mas ele não tinha essa informação que eu tenho. Não tô dizendo, meu Deus, eu superei o Trunks por conta dessa informação. Não, Trunks, porra, era foda. E ele tá correto também na questão da sorte, que muita coisa é sorte, mas tem uma outra evidência que eu tô trazendo a vocês, que é justamente essa questão da personalidade. O psicopata, naturalmente, ele vai ter mais sucesso social, e dinheiro é uma questão social. Mulheres são criaturas extremamente sociais. E tudo isso vem proveniente da personalidade do cara que é mais famosinha. E aí a mídia, né? A mídia tá cheia de psicopata, porque o lugar do psicopata é a mídia. O lugar do psicopata, assim, o habitat natural dele é a fama. É por isso que jornalismo tá lotado de psicopata e você vê um monte de jornalistas, assim, para quem é mais esquizo, né, para quem tem mais essa capacidade analítica, consegue ver como eles são manipuladores, subversivos, são mentirosos, sabe? São, assim, mentirosos na cara dura. Inclusive, eu fui acusado falsamente no Twitter por conta de um psicopata que era jornalista, né? Filha da puta. O cara inventou um monte de mentira simplesmente porque ele viu uma fotinho que eu postei de uma menininha de anime vestida de freira. Ele agindo de toda a sua psicopatia, né? Sem moral nenhuma e é católico, hein? Foi lá e do nada, simplesmente do nada, porque ele não gostou da minha postagem e me fez uma falsa acusação. Começou a botar um monte de nome falso lá, dizendo que tinha processo no meu nome, dizendo que ele tinha acesso a esses processos e tal. Não deu nenhuma informação de suporte, não deu nenhuma informação verdadeira, nenhuma informação verificável a respeito disso. E os normes acreditam, os normes, meu Deus do céu. Principalmente mulherada, né? Porque eu já gostava de encher o saco da mulherada lá no Twitter, e daí elas foram pelas emoções, não gostavam da minha página, começaram a acreditar, replicar e o cacete. Então, assim, o papel do psicopata é justamente estar na mídia, estar no jornalismo, mover as massas. Manipular as massas. Ele é o predador das massas, entendeu? O psicopata preda massas. Esse é o papel dele. E ele principalmente preda massas contra o esquizoide. Então, eu tinha esse comportamento mais esquizoide, o perfil lá de um psicopata jornalista fez exatamente isso, usou os nomes para me predar. Se contradisse várias vezes também, disse que eu estava fugido na Austrália porque eu abusei de um sobrinho meu em Salvador, sendo que eu nunca morei em Salvador, nunca tive um sobrinho. E nessa época, eu estava no Brasil. Foi lá em dezembro, né, que eu voltei para o Brasil para passar o fim de ano com a minha família. E foi na época também que o Twitter ele botou aquela localização pública, né, que todo mundo pode ver em que país você está. Ou seja, o cara se contradisse, mentiu pra caramba, usou o próprio fato de eu estar no Brasil naquela época para dizer que eu menti sobre estar na Austrália. E mesmo assim, foda-se, porque ele sabe que o Norm ele acredita em qualquer merda, entendeu? O Norm é gado e ele é feito para ser gado, ele sabe disso. Ele é um predador de gados, então ele sabe que as pessoas acreditam no que ele disser, porque ele já tem uma página grande, porque ele já tem uma personalidade lá e as pessoas confiam nele. E ele estava usando ali, abusando, na verdade, dessa confiança de pessoas
Porque é isso que o psicopata faz, entendeu? É muito comum, dá pra ver pelo perfil dele que ele adora ser ovacionado, que as pessoas ficam pagando pau pra ele lá porque ele fica doxando todo mundo, né? Grande parte das informações é falsa, grande parte das informações nem foi ele que pegou, já tinham sido vazados em outros lugares e ele pega o crédito pra si. Então o psicopata, ele é muito assim, tá? Mentiroso, falso, subversivo, tem uma veia narcisista muito forte, adora ser ovacionado. É assim que você identifica um psicopata. E saiba, se você não consegue identificar um psicopata por preto no branco, você provavelmente é um norme, você provavelmente é um peão dele. Então essa parada que aconteceu comigo no Twitter, assim, foi um exemplo muito clássico entre a guerra que eu citei, né? Entre psicopatas, normes e esquizoides. Então, assim, é profético. Aquela porra foi profética, entendeu? Aí eu tive que ficar me defendendo pra cacete. Eu tive que até postar, censurado ali, um documento do meu estado, da Bahia, provando que não tinha histórico criminal, que não tinha nenhum tipo de processo aberto no meu nome. E teve uma vez que eu até postei um fake que eu não sabia que era fake lá. E aí entraram em contato comigo pra dizer que isso era fake. Eu fui lá e me retratei, botei, né, na minha página, no post, fixado, um pedido de desculpas e tal. E nem foi por ameaça de processo. Simplesmente porque eu reconheci meu erro, né? Mas o psicopata, ele destrói vidas, ele faz falsa acusação de coisa pesada mesmo. Inclusive, ele estando mais próximo da pedofilia justamente por ele usar uma acusação séria de maneira falsa, deslegitimando as verdadeiras vítimas do que quem ele está acusando falsamente. O psicopata, ele não tem nenhum tipo de remorso, não tem nenhum tipo de humildade, como, por exemplo, a página Choquei, né? Que fez falsas acusações também lá e notícias falsas e tal, que levou uma guria a se churrascar e a página Choquei nunca pediu desculpas, botou uma nota ali que na verdade não tinha desculpa porra nenhuma, só tirando o cu da seringa. Jornalista é tudo psicopata, velho. Foi até por isso que eu saí do Twitter, né? Por um desses motivos também. Tem a questão de denúncias em massa, outros tipos de perseguição. O Twitter agora tá muito pay to win, você não consegue mais subir uma conta se você não pagar, se você não for premium. E aquilo ali é um ambiente de psicopatas enormes, não é ambiente para esquizo. Por isso que eu fui pro Nostra, sabe? O Primal lá, que o link tá na descrição e no comentário fixado, é o meu novo Twitter. Uma parada criptografada que não pode ser censurada, que é descentralizada, então nunca vai cair. Cara, o ambiente do esquizo são esses fóruns tipo Chan, é o Primal. Eu só tô no YouTube mesmo porque o YouTube ele me dá um pouco de liberdade pra eu falar certas coisas. E porque eu consigo atingir um público. Assim, o algoritmo do YouTube, por ser do Google, ele é muito bom. Ele tem um processo de moderação automático muito bom, ele atinge o público que eu quero atingir, então eu não tenho grandes problemas com o YouTube do tipo perseguição de norme, denúncias em massa. O único problema é esses reacts desses caras chatos aí que vão fazendo ad hominem e espantalho. Mas isso é um pouco de responsabilidade minha também, que eu pedia pra vocês compartilharem o meu vídeo com o máximo de pessoas possível e não fazia esse discernimento, mas agora eu faço, de mandar só pra galera da bolha. Mas ainda assim, o YouTube ele tem um ecossistema bem funcional, na minha opinião. Eu gosto do ecossistema do YouTube, porque vocês, reconhecedores de padrão mais comuns, vocês vão perceber que o comportamento das pessoas no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook, mesmo sendo a mesma pessoa, é muito diferente. Então no Twitter é mais ofensa, é mais debates assim, cheios de Dunning-Kruger, efeito Dunning-Kruger, cheios de acusações. Eu até me comportava assim no Twitter também, as pessoas até diziam, porra, o Coruja no Twitter ele é muito diferente do que ele é no YouTube, justamente por isso. Porque o Twitter, o ecossistema dele, o algoritmo dele, ele é feito para fazer com que as pessoas elas demonstrem o seu pior lado. Que elas destilem realmente o miasma da alma delas, entendeu? O algoritmo do Instagram, eu não uso muito o Instagram porque ele é muito gráfico, sabe? Ele é muito para você ficar se expondo. É muito baseado em vídeo, em exposição, autoexposição, autopromoção e tal. E obviamente o comportamento das pessoas vai ser influenciado por isso. O Facebook é mais para boomer, para gente velha, então você vai ver que o comportamento vai ser mais reacionário dessa forma. Já o YouTube ele é mais family friendly. O YouTube, ele parece que estimula o melhor das pessoas. Você não vai ver esse miasma aqui no YouTube como nas outras redes sociais. Você vai ver que os comentários com mais likes no Twitter costumam ser os comentários mais ofensivos e mais escrotos. Aqui no YouTube é o contrário. Então, o Google, ele fez muito... Assim, novamente, uma grande corporação e tal, ela tem seus defeitos, seus problemas, mas nesse lado eu tenho que elogiar. O YouTube, ele é muito bom porque ele tem um processo de estímulo, sabe, do melhor nas pessoas. É o que eu percebo e eu gosto disso aqui. Então, voltando, né, àquele papo dos psicopatas, você encontra psicopatas frequentemente na mídia, no jornalismo, em páginas grandes, em perfis grandes de influenciadores,
em pessoas que querem dominar, dar conselhos, liderar. Por isso que eu nem gosto dessa porra de dar conselho, né? É a responsabilidade que eu nem quero fazer parte. Você vê a Rede Globo cheia de psicopata. Influenciadores, muitos deles psicopatas ou narcisistas ou aparelhados por outros psicopatas, tipo Felca, que parece um esquizoide, mas é um esquizoide que foi vendido, né? Um esquizoide que quer ter sucesso, que quer ter os prazeres da vida, que quer transar gostoso, quer viver bem. E com certeza foi comprado e agora tá tendo que fazer rituais satânicos aí, literalmente, porque ele foi transformado em gado, foi transformado em norme pelos psicopatas. O Felca, ele parece um esquisitão, né? Ele realmente é esquisitão, então ele também dá sinais de personalidade esquizoide, mas é aquele esquizoide que quer viver gostoso. Então, da mesma forma, esses jovenzinhos que caem na Black Pill, esses jovenzinhos que caem dentro da machosfera, né? Que caem nesses conteúdos aí de pegar mulher e tal, frequentemente eles vendem a alma, né? No sentido metafórico, em alguns casos pode até ser literal, como é o caso do Felca, por exemplo. Aquele cara ali, porra, vendeu a alma total, cara. Papo de se travestir, né? Inclusive teve até um ocultista de um vídeo que eu postei, aonde mesmo? Eu postei na Costa das Corujas, se não me engano, que ele era satanista e ele se arrependeu e saiu dali e virou cristão. E ele falou, cara, o processo de travestismo é necessário para a iniciação satânica. O processo de androgenização, né, de assemelhação ao Baphomet, que é a figura cultural de Satanás, que tem ali seios e uma espada na cintura, né? Mostrando que ele é homem e mulher. A espada significa o falo, o pênis. Aí ele tem um corpo de humano e cabeça de bode, de animal. Então ele é animal e humano ao mesmo tempo. Ou seja, ele quer ser tudo, porque quem é tudo é Deus. Então ele tem essa inveja de Deus. O Lúcifer, ele tem a inveja do todo, do logos, do completo, né? E ele tenta ser Deus dessa maneira desafinada, sarcástica, irônica e materialista. Baphomet também está apontando para cima e para baixo, meio que dizendo eu sou o céu e o inferno, eu sou o alfa e o ômega. E aí, segundo esse ocultista, Lúcifer, o pecado original na verdade foi a inveja, né, de Lúcifer a Deus. E já que Deus quer que os humanos se assemelhem a ele, pois ele os fez à imagem e semelhança, e usa o filho dele, Jesus, para isso, tipo, se assemelha ao meu filho que você se assemelhará a mim, Satanás faz a mesma coisa. Só que dessa maneira bizarra dele, né? É tipo, vai lá, se traveste aí. Vai lá, vira esses boiola aí que corta o peru, sabe? Que anda cheio de piercing, tatuagem e tal. Inclusive, esse ocultista é cheio de tatuagem da época que ele era satanista. Acho que ele tá até tentando tirar aí, né? Porque o processo é caro pra porra. E aí, cara, novamente, é uma coisa que não te disseram. E eu tô aqui pra te dizer. Às vezes, a sua personalidade, talvez até te disseram, mas não com essas evidências, né? Com esse conteúdo. Talvez uma pessoa mais inteligente chegue e olhe pra você. Cara, às vezes sua personalidade não é essa. Não é de ir comer mulher, ir pra festa. Não é de ser amigo de todo mundo e ter uma vida social vibrante. Porque você não é nem norme nem psicopata. Os normes e psicopatas que costumam viver essa vida. Você só precisa abraçar o esquizoidismo. E aí vai ter um vídeo muito bom que é a jornada do herói esquizoide, que eu tava vendo, não terminei ainda. Eu precisaria assistir todo para recomendar, mas se vocês tiverem a curiosidade, deem uma olhada. É só jogar aí no Google. A jornada do herói esquizo. Esquizo escrito com S-C-H-I-Z-O em inglês, né? É um vídeo do Philosun War, só que eu não assisti até o final. Eu tenho que assistir ainda. Tem 27 minutos, na verdade eu parei no meio, nem lembro porquê. E aí você finalmente abraça a sua natureza esquizoide, sabe? Abrace, se aceite, porque a sociedade ela vem sempre dizendo que o esquizo ele é errado. Justamente porque os normes e psicopatas, que são a maioria, eles reconhecem, eles têm um processo de reconhecimento daquele que é diferente, do que não segue o efeito manada, e digladiam esse que é diferente. Então, em toda a sua vida, foi dito a você que você tem que sair mais de casa, que você tem que socializar mais, que você tem que falar mais com as pessoas, que você tem que... Não estou dizendo que você tem que se isolar, né? Mas você tem que admitir que você é mais recluso mesmo, que você é mais antissocial, porque isso é comum da personalidade esquizo. E que muito comumente você vai ter uma vida, por conta disso, mais... Eu não vou dizer pobre necessariamente, mas você vai ter uma vida mais modesta. Você não vai ter tanto sucesso financeiro assim, sabe? Você não vai ser rico por conta disso. Esquizo rico é difícil. Poucos são esquizos ricos. Falar Bill Gates, Elon Musk, não sei o quê.
Sorte, cara, tudo sorte. Vai ver a história dos caras. Primeiro que o Bill Gates é um psicopata da porra, né? Elon Musk também tem um nível de psicopatia bem grande. E o Elon Musk, porra, pelo amor de Deus, a questão do pai dele, todo o histórico que ele tinha, ele já era rico. Então tem toda essa questão. Mas o esquizo, ele só vai ficar rico mesmo, tipo, se for um milionário de criptomoeda, sabe? Se ele for um grande apostador, se ele conseguir usar o reconhecimento de padrões dele de uma maneira até mesmo obsessiva para ganhar dinheiro. Mas tu não vai ver um esquizo famoso, sabe? Tu não vai ver um esquizo que aparece muito em mídia, um esquizo comendo muita mulher, sendo, sabe, um grande comedor e tal. É raro isso aí. Acontece, até tem, deve haver alguns exemplos aí que vocês podem citar, mas é raro. Então, eu recomendo esse vídeo. Até onde eu vi, ele era muito bom, até porque ele usa um gráfico lá muito bom também. Eu acho que deve ter sido feito... gráfico de Chan, esses gráficos de Chan aí com os memes do Wojak. E geralmente esses gráficos costumam ser muito bons, porque vem do primeiro mundo, vem de uma bolha que é muito similar à nossa, a qual na verdade é a nossa brasileira que tomou inspiração, né? E uma bolha de esquizos também. Então vejam lá, vou deixar esse link aí do Philosun War, a jornada do herói esquizo, aqui no comentário fixado. E aí, só para responder aqui a pergunta do Pretty Boy aqui no final, eu tive que explicar tudo isso, né? Ele pergunta aqui, quais são as ferramentas, estudos ou mudanças de chave que me ajudaram a traduzir conhecimento complexo para o público médio sem perder identidade? Como eu aprendi a equilibrar profundidade e comunicação de massa? É engraçado o Pretty Boy achar isso, porque assim, quem disse que eu falo para as massas, entendeu? Até o que eu falo aqui no começo dos meus vídeos, não compartilhe isso aqui com o Norme, não compartilhe com as massas, compartilhe só dentro da comunidade, porque eu comecei a perceber, eu até falava antes, compartilhe com todo mundo, com mais homens e tal, mas eu comecei a ver que tava dando merda, né, tava vindo um monte de Norme fazer ad hominem espantalho no meu vídeo, porque não entende porra nenhuma, não quer saber de nada com nada, também psicopatas, né, geralmente influenciadores, como eu falei, costumam ser psicopatas, e aí tentam usar os seguidores deles, os normes, pra atacar. Por isso que eu nem cito criadores de conteúdo, quando eu vou falar, o cara que tava tava criticando o meu conteúdo e tal, eu não cito, porque é muito comum que vocês vão lá querer encher o saco do cara. E aí, parece que eu tô mandando meus minions, entendeu? Eu não quero essa porra, eu não quero esse tipo de atenção, porque aí eu ponho o cara numa situação de tréplica, aí ele vai e cria um outro conteúdo tentando afundar o meu, e aí acaba gerando uma descompostura, um negócio chato. É o tipo de coisa que eu não quero. Não gosto de conflito, não gosto de confusão. Isso é muito comum mais de narcisista e de psicopata. Psicopata e narcisista adora conflito, adora confusão, porque eles são extremamente emotivos. Os normes também. Mas eu não, cara. Eu quero viver na paz. É por isso que eu faço vídeo longo também, porque isso já afasta as pessoas mais simplórias, né? As pessoas querem assistir vídeos de 8 a 12 minutos. É o que, inclusive, é a fórmula que é, inclusive, recomendada pelo YouTube e que os criadores de conteúdo usam para atingir mais público. Depois que eu percebi assim que o público grande, a grande massa é merda, eu tentei me afastar ao máximo disso. O meu outro canal tinha 80 mil inscritos, cara. Caiu por desmonetização, eu já deixei, abandonei, nem continuei lá. É muita gente, eu sei que 80 mil pessoas... Porra, não tem 80 mil esquizos no Brasil, não dá pra ter. A maioria já tava começando a chegar norme demais. Da bosta. Então assim, eu não sei por que o Pretty Boy acredita que eu falo pras grandes massas. Ele olha assim, porra, os vídeos do Coruja pegam 30, 40, 50 mil em alguns casos, 60 mil. O meu vídeo mais visto pegou 90 mil. E veja só, foi sobre um assunto enorme, que é o que? A Rochelle do Todo Mundo Deu Crise, né? Se não me engano foi esse vídeo que pegou 90 mil. Os meus vídeos que mais pegam visualizações são os vídeos que falam mais com normes. Tipo, fala sobre homem solteiro, né? Fala sobre esse tipo de coisa que o norme vive mais, ou consome mais. Então, de fato, o core do meu conteúdo, que é, assim, o núcleo do meu conteúdo não é para grandes massas, não é para norme, nunca foi. Mas, cara, na minha vida real mesmo, eu sempre fui mais quieto, eu sempre fui mais calado. As pessoas, quando eu vou falar alguma coisa, as pessoas sempre me interrompiam. E não é porque eu não tenho uma voz presente. Vocês podem ver que a minha voz é bem presente, eu tenho uma capacidade de dicção maneira, eu tenho uma língua desenrolada, lá ele. Eu tenho presença, minha voz é cheia. O problema é que quando o esquizo ele fala, ele traz um monte de evidências, um monte de assuntos, um monte de coisas que complicam demais o discurso para o norme médio. E o norme médio, ele aguenta um monólogo no máximo até 15, 20 segundos, cara. Depois que você passa disso aí, isso é até uma regra da Mask Pill, eu matematizei isso aí de uma maneira bem esquizoide no meu vídeo Como Lidar com o Brasileiro Médio, né, da Mask Pill. Eu acho que tá ainda público no canal, no primeiro canal. Quer dizer, o primeiro canal não, meu primeiro canal tem anos aí de que caiu, né? Eu acho que
tem 4 anos, o primeiro canal que eu criei. E os vídeos estão salvos, tá na Corte das Corujas, tá? A Corte das Corujas é onde tem todos os meus conteúdos aí de outros canais que caíram, que foram removidos, que foram perseguidos, muita coisa que eu falei, muita coisa pesada. A Corte das Corujas também tem um grupo do Telegram com mais de 600 membros, onde a gente troca ideia direto, eu tô presente lá e faço lives com a galera, troco ideia. Link na descrição no fixado, típico grupo de esquizoide, tá? Se você é norme, se afaste, por favor, nós não queremos normes lá. Então, o norme médio, principalmente o brasileiro médio, não aguenta um monólogo de muito tempo. Eles querem coisas simples, palatáveis, de fácil digestão intelectual, de rápida digestão intelectual também. Eles querem que você fale como você está se sentindo, ou qual é a sua sensação a respeito de alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa que o norme não costuma falar, porque ele não é emotivo dessa forma. Então, a emoção, o sentimento costuma ser a comunicação mais rápida. É tão rápida que você evoluiu para gritar quando você sente dor ou medo, porque isso comunica rapidamente uma sensação, uma emoção. Até uma cara que você faz, uma careta e tal, a pessoa consegue entender rapidamente, pegar a comunicação ali que você está sentindo dor, está sentindo desconforto. Então o norme, ele entende somente até aí, linguagens de rápida absorção. É por isso que eles são tão predispostos a vício em tela, tão predispostos à diminuição do tempo de atenção que esses shorts e TikTok e não sei o que tem corroído a mente deles. É por isso que eles praticamente não assistem um vídeo desse aqui até o final. Poucos de vocês assistem. Poucos de vocês estão aqui. Eu acho que a esse ponto aqui, 5 a 10% da visualização total do vídeo chegou até aqui. Então eu nunca tive isso aí que o Sprayer Boy, ele presume, né? Ele até pergunta como eu desenvolvi isso, então ele presume que eu consegui me comunicar com as massas, que eu consigo traduzir conhecimento complexo para o público médio sem perder a identidade. Cara, o que me fez ter muita visualização no YouTube, mais do que grande parte dos canais da Machosfera, na verdade, até canais que têm mais inscritos do que eu pego visualização média diária maior, é porque tem várias questões, eu diria. Eu tenho uma dicção muito boa, eu tenho uma voz presente, eu consigo concatenar ideias e organizar elas muito bem. E olha que eu nem faço roteiro, então isso é um dom, tá? É um dom que eu tenho, é uma coisa que nasceu comigo. Já me perguntaram também como eu desenvolvi isso, porque os caras querem a pílula, né? Só que como o Trunks dizia, não é o Pelé te ensinando a jogar bola que você vai jogar bola igual o Pelé. Também não tô sendo arrogante, mas eu posso dar eu sei, na verdade, em primeiro lugar, né? Como eu falei, foi um dom que nasceu comigo. Em segundo lugar, se eu fosse concatenar isso, eu diria que é porque eu aprendi inglês muito cedo. Como? Jogando videogame. Eu sempre gostei muito de videogame, como vocês sabem, um moleque que nasceu na década de 90 e foi jogando videogame ali até anos 2000 e tal, nenhum jogo era traduzido, cara. Era tudo em inglês e eu tinha que me matar pra entender, pra passar fases e pra jogar o jogo. Eu dava meu jeito. Eu também gostei muito de música, sempre gostei muito de música e a maioria das músicas, pelo menos as que eu gosto, né, são americanas e eu gosto de cantar, por incrível que pareça. Talvez isso tenha melhorado a minha voz também. Só que eu sou o tipo de cantor de chuveiro, sabe? Eu não canto, assim, eu não me apresento bem. Já tentei até uma vez e foi uma merda, tá? Foi uma merda, foi até vergonhoso. Mas eu gosto de cantar as músicas que eu gosto de ouvir. Eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de aprender a letra para cantar a música. Eu queria cantar o certo, não só aquelas balbuciações estranhas, tipo não, eu queria cantar a parada certa. Isso me ajudou muito a destravar a minha língua e o melhor, isso aconteceu na infância e na adolescência, que é o momento onde o indivíduo ele tá obviamente amadurecendo e tal. Então, porra, tipo, se você for pai, por isso que eu até me estresso quando eu penso em ser pai. Tipo, me dizem assim, porra, Coruja, você nunca pensou em ser pai? Isso é claro na minha vida pessoal. Daí eu tenho um certo estresse cognitivo, não assim, eu não demonstro isso, mas começa a surgir um monte de coisa na minha cabeça do tanto de responsabilidade que eu teria para fazer o meu filho ter o melhor desenvolvimento possível, porque é postura de mandíbula, né, que o Mewing, o cara do Mewing lá já mostrou, alimentação, porra, tudo isso assim, define o quanto o seu filho vai ser bem sucedido como adulto. Todo o aprendizado que ele tem que ter, sabe? Porra, até coisas como o sistema imunológico dele. E por sorte, na infância eu comia bastante carne, sempre gostei muito de carne. Minha mãe me dava leite cru, porque eu morava na roça, então era leite cru, leite daquele de gado mesmo, que vinha congelado, e aí depois você tinha que ferver
Que tanto que o fogão lá de casa ele era todo preto, porque fervendo o leite ele acaba borbulhando e aí transborda, né? E aí queima o fogão e tal, aquela merda. Então o fogão de casa era preto por conta disso, cresci em roça. Então pratiquei muito exercício físico, adorava andar de bicicleta, tomei muito sol por conta disso também. Todas essas coisas que depois, puta que pariu, depois de muito velho eu fui saber que aquilo me ajudou muito a ter um desenvolvimento legal, uma estrutura física legal. Um desenvolvimento cognitivo legal, e é uma coisa que a maioria dos pais não tá nem aí, nem sabe a respeito, tem filho nas coxas, não faz nada para ajudar o filho a desenvolver nessa área. Comia muito ovo caipira, né? Esse tipo de coisa. Aquela coisa dos videogames, das músicas também me ajudaram bastante. Mas nem por isso eu sou um homem super poderoso, eu não sou super rico, não sou famoso, não tenho grande sucesso com mulheres e tal. Isso só me ajudou a encontrar uma vocação que é de comunicador aqui para um público específico, para um nicho específico. E eu cresci em roça, mas eu tive um Play 1, tá? Eu tive um Play 1 e um Play 2, e depois eu tive um computador lá com 10 anos. Aí eu comecei jogando Diablo 1. Comecei jogando Ragnarok, Tibia. Meu primo tinha um SNES, então eu passei muito tempo em contato com inglês. Eu aprendi inglês, eu fiquei fluente em inglês com menos de 15 anos de idade. Então, meu nobre ex-pretty boy, a sua percepção sobre mim está um pouco equivocada. Eu não me comunico com as massas. Na minha vida pessoal, na minha vida individual, socialmente, as pessoas frequentemente me interrompem quando eu tento fazer um monólogo, quando eu tento explicar alguma coisa. Eu não consigo traduzir um tema complexo para o público médio. Eu não sei de onde você tirou isso, na verdade, porque você não é o público médio. Você é um cara que é muito diferente do público médio. Vocês que estão me assistindo até aqui são muito diferentes do público médio. Vocês, de algum modo, estão não necessariamente acima da média, mas além da média, ou diferentes da média. E eu não digo isso para lisonjear vocês, não, tá? O que me fez ter um sucesso, na questão assim de número de visualizações e tal no YouTube, é porque isso aqui é unilateral. Sou eu falando e vocês não respondem. Quando é para comunicação tete a tete, eu não consigo me comunicar tão bem com o Norme, não. O Norme nem quer me ouvir, na verdade. E eu fico quieto, porque eu já tive muita frustração e muita exaustão nessa questão. Aqui é unilateral, é só eu falando. Eu abro o Audacity e começo a gravar. E vocês não têm escolha senão ouvir. O máximo que vocês podem fazer é dar réplicas nos comentários. E, cara, se vocês pegarem os meus vídeos, os meus primeiros vídeos que estão lá salvos na corte das corujas, vocês vão ver que eu refinei muito a minha dicção, eu refinei muito a qualidade do meu áudio, eu refinei muito a minha capacidade de comunicação. Eu falava muito diferente. Eu tinha um monte de cacuete com a língua, assim, eu fui desenvolvendo isso através do exercício. A vozinha toda mole, cara, até porque também eu era mais jovem, eu gravava no celular e na cama. Grog de sono, que na verdade com insônia, né? É muito comum que o esquizo ele tenha insônia. Deve ter alguma explicação científica para isso. Mas eu sempre gravava na cama, meio com o corpo cansado, mas não conseguindo dormir. Então minha voz estava pastosa, mole. Gravava no celular, num aplicativo imundo, vagabundo, craqueado que eu baixei no celular, um APK, né? Meu celular na época era um LG Prime Plus, uma porcaria com 1 GB de RAM. Eu não gravava com fone, eu gravava com o microfone do celular, né? E eu me virava daquele jeito, entendeu? Eu me virava daquele jeito. E aí, ao longo dos anos, eu fui me desenvolvendo, eu fui criando uma personalidade na machosfera, na internet, e deu no que deu, estamos aí. Mas eu nunca consegui me comunicar muito bem com o Norme, não. Na verdade, o Norme sempre me causou exaustão, me exauriu. Eu nunca fui muito bem compreendido por eles e eles me acham estranho. Não, assim, claro, através da Mask Peel eu fui desenvolvendo isso também. E hoje eu passo despercebido apenas como um cara mais que fala pouco. Apenas como um cara que ouve mais e fala menos, sabe? Mas isso foi depois na adolescência, puta que pariu, depois de muita porrada. Depois de muita interrupção, depois de eu aprender assim que é água e óleo, entendeu? Com o Norme eu sou que nem água e óleo. A gente pode até estar no mesmo copo, né, no mesmo recipiente, no mesmo cômodo, mas nunca vamos nos misturar. E é isso aí, tá tudo bem. Não é por isso que eu sou melhor que o Norme ou o Norme é pior ou melhor do que eu. É só como duas pessoas são diferentes por conta das suas personalidades. Mas enfim, senhores. Então, muito obrigado a vocês, senhores, que acompanharam até aqui. Forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. E solta a vinhetinha da Coruja Depressiva na Chuva ao som de Lágrimas na Chuva de Blade Runner.